Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar do programa Difusão Digital da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Eu sou o Valdomiro Romão da Silva, diretor de operações da ABM. Hoje, dentro do tema especialização, teremos o webinar de lançamento do livro Processo de Decapagem, Laminação a Frio e Recozimento de Produtos Planos de Aço, de autoria do professor Hernandes Marcos da Silveira Riso, e mais uma parceria da ABM com a editora Blucher. Neste webinar, o autor irá apresentar os fundamentos que norteiam os fluxos de processos para a obtenção de produtos laminados a frio, suas variáveis, parâmetros de controle, tipos de equipamentos básicos utilizados, bem como as principais normas técnicas adotadas nessa área. Como moderador do webinar, contaremos com a participação do professor Túlio Magno Fuzessi de Mello, graduado em Engenharia Mecânica e mestre em Engenharia Metalúrgica, ambos pela UFMG, e doutorado em Conformação de Materiais pela Universidade Técnica de Clausthal, na Alemanha. Túlio atuou por 36 anos no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Uzi Minas, nas áreas de desenvolvimento, caracterização e aplicação de produtos planos laminados a quente e a frio, em especial para os setores de óleo e gás e automotivo. Professor titular do Unileste e do mestrado da PUC Minas Gerais, atuando também como consultor de empresas na área de P&D de produtos de aço. Contaremos também com a participação da editora Blucher, na pessoa do Eduardo Blucher, publisher da empresa. Bom, então, para iniciar o webinar, eu chamo o Túlio. Bom dia, Túlio. Bom dia a todos. Prazer estar participando desse lançamento. Antes da gente começar com a apresentação do livro, especificamente, professor Hernandes, eu queria passar alguns recados importantes para todo mundo. Bom, no decorrer dessa apresentação, vocês podem ir enviando suas perguntas aí, vocês vão ver aí na ferramenta de perguntas e respostas, PIR, está aí em cima, né? O chat, que normalmente a gente utiliza para fazer esse tipo de conversa, vai estar fechado. Então, as perguntas têm que ser feitas aqui nesse ícone de perguntas e PIR, perguntas e respostas. Nós vamos aqui anotando as perguntas e depois nós vamos responder. No final, o professor Hernandes vai responder essas perguntas, no final da apresentação. E as que a gente não conseguir responder, a ABM vai passar aí para o professor Hernandes, e ele vai responder ou pela ABM ou diretamente, para ninguém ficar sem ser agraciado com, né, os esclarecimentos do professor Hernandes. Nós pedimos também que vocês respondam a pesquisa de satisfação. Ela vai ser enviada após o webinar, e isso é muito importante para que a ABM aperfeiçoe aí seus produtos, serviços, esse tipo de ferramenta, lançamentos, cursos, etc., né? Outra informação importante é que esse seminário vai ficar disponível no canal da ABM TV, no YouTube. Então, quem quiser assistir depois, vai estar disponível lá, de novo, né, no YouTube, no canal ABM TV. Vocês podem fazer inscrição no canal, a inscrição é gratuita, e aí você vai ter acesso a um vasto conteúdo de palestras técnicas, de lançamentos, cursos. Então, tem uma quantidade muito grande de informações disponíveis lá nessas palestras, né? Antes de passar para a apresentação, eu queria chamar aí o nosso querido Eduardo Blucher, né, que está participando conosco, está nos dando o prazer de participar. Ele vai falar um pouco sobre essa parceria da ABM com a editora Blucher, né, na publicação de livros técnicos. Então, Eduardo, obrigado pela presença. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Bom dia, obrigado pelo convite. A editora publica livros técnicos há mais de 70 anos. A parceria com a ABM já tem mais de 15, e a ABM sempre incentivou a produção de conhecimento, seja por seminários, palestras e principalmente o livro. O livro no Brasil é um lugar muito duro. Os professores escreverem não é uma tarefa fácil, e a ABM sempre conseguiu trazer novos autores e novos textos para
para o mercado. A gente é o canal, a gente consegue transformar esses originais em livro, mas o grande protagonista dessa história sempre foi a ABM. E ela continua fazendo isso com o lançamento hoje do professor Hernandes, e é uma honra fazer parte. Não é fácil fazer livro em língua portuguesa no Brasil, é um desafio, com qualidade, entregar, e tem funcionado. A ABM celebra os autores, incentiva que sejam inscritos, e como esse evento aqui, você coroa o autor que é merecido, o trabalho, vou chamar de hercúleo, de escrever um livro no Brasil não é fácil, e a ABM tem feito isso com maestria. Então, muito obrigado, parabéns, e parabéns ao professor Hernandes. Bom, Eduardo, muito obrigado. Acho que realmente isso é fundamental, né, para essa divulgação desse material todo que é produzido no Brasil, né, em português, né? Isso é importante não só para os alunos, para quem está se graduando, para quem está fazendo pós-graduação, mas também para os próprios pesquisadores e para a indústria em geral, né? Bom, antes de passar para a palestra, chamar o professor Hernandes, eu queria então aproveitar e pedir ao Valdomiro que fale aí para a gente sobre os próximos livros que vão ser lançados e as vantagens para quem é associado da ABM com relação a isso também, né? Aos livros que estão sendo lançados. Valdomiro, por favor. Obrigado, Túlio. É isso aí. Nos últimos 3 anos, a ABM traçou um plano e um desafio, né, de atualizar a sua coleção de livros. Nós temos aí nos últimos 3 anos lançados 1 a 2 títulos por ano, né, sejam eles novos títulos ou revisões, e a gente tem uma quantidade aí significativa de títulos que estão já ou em fase de produção na editora ou em fase final de geração, né, de conteúdo ou de revisão. Eu destaco aqui o próximo título que provavelmente deve sair, que esse já está sendo preparado pela editora Blucher, sobre manual de trefilação, abordagem prática. Esse é um dos próximos títulos. Temos também ensaios mecânicos de metais, fundamentos e aplicações. Esse também já foi aceito pela editora Blucher, o material está sendo finalizado pelo autor, né? E aí nós temos aí grandes desafios, que são um novo livro sobre metalurgia do pó, né, que está sendo em fase final também de preparação pelo autor. O nosso livro, que sempre foi o carro-chefe, né, da ABM, que é o livro de introdução à siderurgia, ele foi totalmente revisto, atualizado, está em fase final também de geração de conteúdo aí para encaminhar para a editora. Um livro que vai ser inédito, né, aqui no Brasil, livro em português, sobre refratários para siderurgia. Esse talvez tenha sido um dos maiores desafios, está sendo, né, um dos maiores desafios da ABM, de juntar uma quantidade muito grande de especialistas, né, de siderurgia em várias empresas. Então, esse livro deve sair ainda esse ano também. E estamos fazendo a revisão de um outro livro que também é um dos carros-chefes da ABM, que é o livro de aços e ferros fundidos tradicional, do professor Vicente Chiaverini, né, que está sendo revisado aí pelo professor André Costa Silva. Então, nós temos aí uma quantidade significativa, títulos importantes, como uma contribuição da ABM aí para o seu público, né, e como falou o nosso amigo aí, Eduardo, né, não é fácil produzir livro no Brasil, editar livro, e a gente também, a ABM faz esse papel de buscar os especialistas, né, para produzir esse conteúdo, que é fundamental aí para a nossa sociedade, né, com uma contribuição aí para o conhecimento das pessoas. É isso aí, Túlio, devolvo a palavra para você agora, e não se esqueçam que os associados da ABM têm 30% de desconto na aquisição dos livros, não só da coleção ABM, mas qualquer título da editora Blucher. Então, basta você entrar lá no site da editora Blucher ou pelo portal da ABM no ícone livraria. Você vai ser encaminhado para o site da Blucher e lá você vai ter acesso a todo esse conteúdo, né, da coleção ABM, dos títulos da Blucher, e o associado ABM tem 30% de desconto em qualquer dos livros aí do site da Blucher, ok? Isso aí, Túlio, obrigado.
Excelente, Valdir, obrigado. Isso é informação importante, né? É um mundo de publicações que a gente tem lá disponíveis, com essa vantagem para quem é associado. 30% faz muita diferença, né? Bom, vamos então passar para a apresentação do livro Processo de Decapagem, Laminação a Frio e Recozimento de Produtos Planos de Aço. Esse livro foi escrito, então, pelo professor Hernandes Marcos da Silva Riso. O professor Hernandes ele é mestre e doutor em Engenharia Mecânica na área de materiais e processo de fabricação pela Unicamp. Ele é engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e é técnico em metalurgia pelo Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. Ele atua como professor de disciplinas na área de engenharia mecânica, tanto no nível técnico quanto no nível superior, por vários anos, em diversas instituições de ensino lá no Espírito Santo. Foi pesquisador visitante também na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, e ele é autor de 14 livros técnicos, sendo 13 publicados pela Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais, ABM. Um deles publicado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o MCTI, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O professor Hernandes é instrutor de treinamentos, ele ministra aulas em diversas formações oferecidas pela ABM, e ele é consultor também em expressivos grupos empresariais. Ele tem prestado serviços aí para grandes empresas como a ArcelorMittal, Gerdau, Uzi Minas, como a CSN, a Pecém, Vilares, entre outros. Então, professor Hernandes, por favor, estamos aguardando a sua apresentação. Muito obrigado. À vontade. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse webinar. O objetivo do webinar é fazer a divulgação do livro, apresentar um panorama dos processos de decapagem, laminação a frio e recozimento de produtos laminados a frio, e apresentar alguns extratos de alguns capítulos do livro, tá? Só para a gente ter uma ideia de como é que é feita a abordagem desses assuntos nesse material. Eu gostaria muito de agradecer a ABM por essa oportunidade. Eu tenho uma longa relação com a ABM, desde o curso técnico eu me tornei sócio júnior da ABM, depois continuei participando aí da ABM, participando de cursos como aluno, depois como instrutor. Fui sempre um ávido consumidor dos materiais publicados pela ABM, as revistas publicadas, os livros, os anais de congressos, Então, a ABM sempre foi muito importante na minha formação como estudante, como professor, como pesquisador e como consultor de empresas, certo? Gostaria de apresentar aí, de agradecer também aos funcionários da ABM que diretamente colaboraram aí com a publicação desse livro, a Miriam e a Luciane aí, e aos gestores da ABM, Valdomiro e o Leal, por essa oportunidade de continuar com essa parceria aí de publicação de materiais didáticos que ajudam a divulgar, o conhecimento na área de metalurgia, materiais aqui no Brasil. Como foi dito aí, publicar materiais técnicos no Brasil não é muito fácil. Nosso público não é muito grande aqui no Brasil quando você publica em português, É diferente quando você faz uma publicação em inglês, que você tem o mundo todo como consumidor, como leitor dos seus materiais, e é fundamental que tenha empresas e instituições que bancam esse tipo de iniciativa aqui no Brasil, tá? Nós precisamos cada vez mais divulgar o conhecimento sobre o uso de aços aqui no Brasil, para que a gente saia dessa situação de consumo muito baixo de aço no Brasil, e eu atribuo um pouco esse fator ao desconhecimento do potencial do uso do aço aqui no Brasil, certo? Nós ainda não sabemos como especificar e selecionar e comprar mesmo aços de uma forma mais permeável na sociedade, tá?
Então, esse tipo de material ele ajuda um pouco a divulgar essas informações e tirar alguns preconceitos do uso do aço aqui no Brasil, principalmente na área de construção civil. Né? Esse livro ele foi escrito, o livro em particular que está sendo apresentado hoje, ele foi escrito ao longo de 10, 12 anos, desde a elaboração das primeiras apostilas utilizadas em treinamentos, em aulas, em cursos técnicos, ou cursos de graduação de engenharia, ou até mesmo curso de pós, e ele foi sendo burilado, né, elaborado para que ele ficasse realmente acessível em termos da sua linguagem e tivesse os fundamentos do processo bem descritos e, ao mesmo tempo, tivesse atualizado em relação ao que se usa realmente nas indústrias siderúrgicas do Brasil ao redor do mundo. Ele veio assim suprir uma deficiência aí, na minha opinião, de livros que foram editados no Brasil a respeito desse assunto há 30, 40 anos atrás. Né? Então, nós precisamos atualizar a nossa literatura e esse material, com todo livro que eu elaboro, eu procuro passar para os meus pares na indústria para que eles façam a revisão, que eles leiam e verifiquem se aquela tecnologia descrita ainda é significativa ou não e o que tem de desenvolvimento novo no mercado, para que o livro seja realmente fidedigno ao que está ocorrendo atualmente, para que os estudantes já saiam das instituições de ensino atualizados com o que se usa, o que se aplica realmente nas empresas, certo? Enfim, eu agradecer também mais uma vez a Editora Bruxa aí por apoiar essa publicação de livros técnicos aqui no Brasil, né? Que eu considero que são os livros, os verdadeiros livros de autoajuda, né? Porque são os livros que realmente ajudam a você se desenvolver, a você se qualificar e, consequentemente, ter maiores oportunidades aí nesse mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Okay? Eu passar agora a apresentação desse panorama dos processos de laminação a frio, decapagem e tratamento térmico de produtos planos laminados. Bem, o livro ele é dividido em capítulos, em 8 capítulos básicos, tá? Sendo no primeiro capítulo a gente trabalha sobre uma definição aí do que são produtos planos laminados, as normas técnicas utilizadas, os principais processos, fluxograma de processo. Depois nós descrevemos o processo de decapagem, tá? Decapagem com ácidos, principalmente decapagem química, para remover aquela carepa, aquela camada de óxido superficial no produto laminado. Depois, falando sobre as operações de laminação a frio, tá? Descrevendo os principais equipamentos e sequências de processos, fazendo uma distinção entre processos aí de laminação de aços inoxidáveis, laminação de aços microligados e os principais tipos de equipamentos utilizados em cada um dos setores. Falamos depois sobre um aspecto importante do processo de laminação a frio, que é a etapa de lubrificação. Sem essa etapa, a gente não consegue fazer o processo de laminação a frio. Tá? Descrevemos os principais aspectos relativos à lubrificação. Depois, um item importante, tanto para produto plano laminado a quente, como para produto plano laminado a frio, que é o controle de planicidade, perfil da chapa laminada, os principais variáveis que influenciam nesse aspecto aí de qualidade do material, e como medir, como controlar, e os diversos equipamentos existentes aí no mercado para fazer esse tipo de controle. Depois, falando sobre o tratamento térmico, principalmente sobre o recozimento de produtos planos laminados, seguir com as operações de acabamento de produtos planos laminados, operações de corte, longitudinal, transversal, inspeção, embalagem de produtos planos laminados.
uma breve descrição sobre as características dessa importante ferramenta para fazer o processo de laminação a frio, que são os cilindros de laminação, importante em termos de acabamento especial, em termos de custo do processo. Então, a gente fala sobre os cilindros utilizados nesses processos de laminação a frio, que tem uma variedade muito grande em relação aos outros processos. Finalmente, a gente destaca as referências de onde a gente extraiu cada uma das informações. A gente procura sempre citar a referência para que a pessoa, se quiser entrar em detalhes sobre um determinado ponto que é tratado no livro, ela possa usar as referências como um aprofundamento. Tá? E a bibliografia também geral utilizada. Também eu faço uma equivalência aqui, apresento uma equivalência fundamentada em norma técnica do processo dos principais termos utilizados aí em espanhol, em francês, em inglês, para produtos siderúrgicos, tá? E também um histórico do desenvolvimento do processo de laminação. Eu acho importante apresentar isso para a gente saber de onde que a gente partiu e onde que a gente está e qual é a perspectiva de futuro, analisando aí como é que o processo de laminação foi desenvolvido ao longo dos anos, desde dos primórdios aí da civilização até o século XX aí, tá? Então, apresentando essas evolução, porque a gente só consegue desenvolver novos processos, novos produtos, a gente tiver uma ideia de como é que foi feito o desenvolvimento anterior, tá? Aprender com os erros e com os acertos, ok? Não apenas com os acertos, porque em muitas situações você demora muito a desenvolver porque as pessoas não divulgam o que deu errado, então você acaba repetindo o erro. Divulgar só o acerto, para quem trabalha em pesquisa e desenvolvimento, não é suficiente. É bom desenvolver também qual o caminho não seguir, para depois tentar um novo caminho. Okay? E o índice emissível para facilitar a consulta do material. Okay? Então, esse é o livro que a gente está colocando aí para crítica, né? Quando a gente divulga um livro, a gente publica um livro, a gente está colocando esse livro para jogo, vamos dizer assim, né? Para as pessoas utilizarem, criticarem, sugerirem modificações. Eu mesmo, lendo o livro para essa apresentação, já encontrei um errinho ou outro ali, que eu vou procurar corrigir, divulgar depois uma errata, tá? Mas, enfim, a gente está colocando o livro aí para que seja utilizado realmente e que seja significativo para o maior número de pessoas possível. Okay? Como foi mencionado aí, eu tenho algumas outras publicações feitas em parceria com a ABM, né? Que eu acho importante divulgar aqui para que as pessoas se interessarem por um determinado segmento do processo siderúrgico tenham como uma referência aqui esse material para um estudo inicial. Tem uma coleção aqui na área de aciaria, tá? Falando desde preparação de matérias-primas, elaboração dos aços em fornos elétricos a arco, em fornos a CLL, LD, e processo de lingotamento, enfim, e processo de refino secundário. Tá? Principalmente o livro aqui de lingotamento, ele dá uma noção muito boa sobre a matéria-prima utilizada nos processos seguintes de laminação. E na laminação nós temos um livro de fundamentos do processo de laminação, um livro de laminação de produtos planos, tá? Um livro de laminação de produtos longos, tá? E completando essa coleção, a intenção era publicar um livro de laminação a frio e revestidos. Só que no desenvolvimento do livro eu verifiquei que a área de revestidos é uma área muito extensa e eu preferi separar. Estou publicando, em primeiro lugar, o livro sobre decapagem, laminação a frio, recozimento, e posteriormente a gente tenta fazer a publicação do livro de revestidos, que está em desenvolvimento. Mas é uma área que ficou muito extensa nos últimos anos. A diversidade de processos aumentou muito. Então, eu preferi abortar e vou fazer uma publicação à parte.
Tem um livro também sobre alto forno, tá? E livro sobre introdução ao processo siderúrgico e noções de tecnologia de gestão. Isso aqui foi tudo resultado de um programa que a gente desenvolveu na BM, num certo período, de Programa Nacional de Certificação de Operadores, que visava essa certificação de operadores de diversos setores da siderurgia. Então, esse pessoal precisava se qualificar para fazer as provas de certificação. Então, eles precisavam de material para revisão dos conceitos do processo, e a gente não tinha literatura atualizada sobre esses assuntos. Aí surgiu a ideia de juntar uma experiência que eu já tinha na publicação de apostilas, de materiais didáticos, com essa necessidade, e aí surgiu essa coleção apoiada aí pela BME. Okay? Isso já vem há mais de 15 anos, essa coleção vem sendo publicada aqui pela BME. Okay? Muito bem. Esse material está disponível aí na livraria da BM, sendo também comercializado através do site da editora Brush. Em relação aos produtos laminados, a gente, em primeiro lugar, precisa fazer uma classificação desses produtos laminados que estão disponíveis no mercado. Essa classificação é uma classificação que segue basicamente uma orientação internacional de normas técnicas, tá? Então, nós temos, em primeiro lugar, aqui a bobina, tá? Que é o produto plano fornecido na forma enrolada, certo? E a chapa, que é o produto plano fornecido na forma linear, forma plana. Tá? Ao longo da história, o produto plano era laminado na forma plana, certo? E com o desenvolvimento dos equipamentos, que a gente até cita aí nesse capítulo de histórico do processo de laminação, esse produto que era fabricado assim individualmente, chapa por chapa, tá? Ele começou a ser produzido na forma de um material enrolado, de uma bobina, para que o processo tivesse uma maior produtividade. Então, mais ou menos em 1925, tá? Iniciou-se a produção de bobinas de material laminado, que é hoje a forma que prevalece nas indústrias siderúrgicas. Produz-se uma bobina, o material chapa ou tira enrolada, e depois faz-se o corte dessa tira, tá, dessa chapa, da bobina, desculpe, faz-se o corte da bobina para produzir as chapas laminadas. A não ser que a chapa seja de maior espessura. Então, ao invés de chapa fina, for uma chapa grossa, aí você produz diretamente no laminador uma chapa plana, certo? Então, isso aqui, com o tempo, esse limite de que poderia ser produzido na forma de bobina e o que poderia ser produzido na forma de chapa grossa, esse limite ele foi sendo alterado. Vamos dizer assim, até o início do século, da década de 70 do século passado, esse limite era 12 milímetros, 12,7 milímetros, meia polegada, certo? Então, as chapas até meia polegada, elas poderiam ser bobinadas. Acima de meia polegada, elas tinham que ser produzidas na forma plana, certo? Mas com o passar do tempo, hoje a gente consegue bobinar a quente, né? Materiais com até 40 milímetros de espessura, tá? 25, 30 milímetros já são padrão de equipamentos mais novos de laminação de bobinas a quente, ok? Então, esse produto aqui passa a ser chamado de chapa fina e esse produto aqui, chapa grossa, ok? Embora você possa ter uma chapa grossa, bobinada, que depois de segmentada, depois de cortada, ela vai virar uma chapa grossa plana, ok? Então, isso tem dado uma grande produtividade às linhas de laminação de chapa grossa, o fato de você poder bobinar o material. Em termos de largura, normalmente uma bobina laminada na forma de chapa tem até 2 metros de largura, a grosso modo, e uma chapa grossa
até 6 metros de largura. No Brasil, até 4 metros de largura. Tá? Mas existe laminadores na Coreia, por exemplo, que conseguem laminar até 6 metros de largura. Tá? Espessura máxima aqui, em torno de 100, 150 milímetros, né? De a produção de uma chapa grossa aqui. Tá? Então, bobina, chapa fina, chapa grossa. Se essa chapa tem abaixo de 600 milímetros de largura, ela passa a ser chamada de tira. Tá? Acima de 600 milímetros é uma chapa. Ok? Assim como você pode pegar uma chapa, uma bobina aqui e fazer um corte longitudinal e produzir aqui o que a gente chama de fita. Tá? Você não lamina a fita diretamente. Tá? Você pode laminar a tira diretamente, a chapa diretamente e a bobina diretamente, mas a tira é uma segmentação que se faz em máquina chamada de sliter, da bobina laminada a quente ou bobina laminada a frio. Ok? Então, tem bobina, chapa fina, chapa grossa, tira, fita. Esses materiais laminados, eles podem ser revestidos, né? Revestidos, por exemplo, com estanho, revestidos com zinco, podem ser revestidos com pinturas orgânicas, de modo que você já consegue atualmente comprar o produto laminado pré-pintado ou pintado, né? Das usinas siderúrgicas. Okay? Isso aqui foi uma evolução aí somente para a linha branca ou fabricação de telhas e outros produtos aí metálicos. Okay? E nós temos aí a possibilidade de fabricar chapas de piso como produto plano. Tá? Esse produto pode ser fabricado em bobina, tá? Uma chapa de piso bobinada aqui. Ok? Então, essa é a classificação que nós temos de produtos planos. Existe uma certa discrepância de normas técnicas, tá? Nessa classificação desses produtos. Por exemplo, como eu mencionei, chapas acima de 600 milímetros. Se é acima de 5 milímetros, é chapa grossa. Isso é a classificação de norma técnica. Algumas usinas siderúrgicas têm uma classificação interna diferente, tá? Algumas consideram que é acima de 6 milímetros, mas da norma técnica, a classificação é essa: chapa grossa, acima de 6 milímetros, ok? Chapa fina, acima de 0,12 milímetros, tá? Abaixo dessa espessura aqui, existe uma certa discrepância da norma, abaixo de 0,30, você teria folha, tá? E abaixo de 600, existe a tira. Tá? E abaixo de 51 milímetros, a fita. Okay? Isso é importante na hora de elaborar manuais técnicos, especificação de compra, tá? Usar essa terminologia de acordo com o que está sendo descrito nas normas técnicas. Então, existe um certo conflito aqui de delimitações dimensionais. Existe um produto plano produzido nas indústrias de longos, né, que é a barra chata, mas ela é classificada como um produto longo. Apesar de ter o formato plano, é considerado um produto longo. Ok? Muito bem. Então, essa é a classificação, em linhas gerais, dos produtos planos laminados, seguindo a norma ABNT 5903 de 2015, que é a terminologia de produtos planos laminados. Okay? Muito bem. Em termos de produção desses produtos planos apresentados anteriormente aqui, nós temos assim duas possibilidades. Ou nós temos, de caso de laminação a quente. Tá? O processo de laminação é dividido em laminação a quente, laminação a frio e revestimentos.
Então, para laminação a quente de chapas grossas, nós temos laminadores dedicados aqui para produzir o produto plano, somente no formato plano, certo? E com dimensões aqui de material acabado, que pode chegar a 30 metros de comprimento, né? Largura, como eu mencionei, até 6 metros de largura, e espessura. Normalmente, esses laminadores trabalham com espessuras de 5 até 150 milímetros. Tem algumas exceções nessas delimitações aí, dimensionais, certo? Esses laminadores, para se tornarem competitivos em relação a esses processos de laminação de bobinas a quente, para que são mais produtivos, para eles se tornarem competitivos, eles tiveram que se aperfeiçoar muito nos processos de tratamentos térmicos que são possíveis de serem aplicados durante o processo de laminação a quente. Então, foram desenvolvidos vários equipamentos que permitem que você lamine e faça o tratamento térmico aproveitando o calor da laminação. Então, você faz o tratamento térmico com taxa de resfriamentos elevadas, né? Intercalando, inclusive, aqui fenômenos metalúrgicos de endurecimento e amaciamento do material, de modo a conseguir fabricar chapas grossas com elevadas propriedades mecânicas, principalmente utilizadas aí na fabricação de tubos, fabricação de materiais para usinas nucleares, fabricação de navios, aplicações na área de petróleo e gás, aplicações mais nobres, usando esse tratamento termomecânico mais refinado que se consegue com os laminadores de chapas grossas. Tá? E no caso dos laminadores de tiras a quente, né, é o termo utilizado popularmente, tá? Laminadores de tiras a quente, embora o produto gerado aqui não mais é uma tira. O produto gerado aqui é uma bobina, mas em função do desenvolvimento histórico do processo, que antigamente era laminado as tiras com largura menor do que 600 milímetros, tá? Esse termo continuou sendo utilizado, hot strip mill, tá? Em inglês, né? E continuou sendo utilizado em português também como laminador de tiras a quente, embora o produto seja uma bobina laminada. Então, em muitas empresas aí eu tento convencer as pessoas a usarem o termo LBQ, laminador de bobinas a quente, ao invés de laminador de tiras a quente. Mas é apenas uma questão de entender o histórico do desenvolvimento do processo. Tá? Então, esses laminadores eles têm uma elevada produtividade em relação a esses laminadores de chapas grossas. A produção desses laminadores, eles foram assim, com uma cadeira de desbaste e uma cadeira de acabamento em torno de 500, 1 milhão de toneladas, e se utilizarem um esquema de laminação com trens contínuos, a produção ela passa para a faixa de 2 milhões, 4 milhões, 5 milhões de toneladas anual. Enquanto esses laminadores, eles giram com produções aqui de 300 mil, 500 mil, 1 milhão de toneladas, aí se for um equipamento muito produtivo, produção anual, ok? E as bobinas aqui são bobinas laminadas a quente, que passam depois aqui para um laminador de ajuste de planicidade, ajuste de propriedades mecânicas, que é o laminador de encruamento. Podem ou não passar por esse equipamento. E aí você gera a bobina laminada quente, que é o produto, e essa bobina pode ser cortada na própria siderúrgica ou em centro de serviços adjunçante da siderúrgica para produzir as chapas. Antigamente, as próprias siderúrgicas faziam esse corte aqui e destinavam o material cortado. Hoje, a tendência cada vez maior é de fornecerem bobinas e na próprio cliente ou em centro de serviço, essas bobinas serem cortadas para a produção das chapas. Então, muito bem, esses processos são bem descritos no livro de laminação de produtos planos a quente, tá? E eles servem de matéria-prima para um processo descrito no livro atual, que é o processo de decapagem, laminação a frio e recozimento dos produtos planos. Tá? Então, a sequência do processo.
o produto, a bobina, ela é decapada, tá? No caso de ácidos carbônicos. Depois, decapada para quê? Para retirar a camada de óxido, tá? Formada durante o processo de laminação a quente. É formada uma camada de óxido durante o processo de aquecimento. Toda vez que você aquece o ferro e o ferro entra em contato com o oxigênio e esse aquecimento faz com que esse contato seja elevado à temperatura, você acelera muito o processo de oxidação da superfície aí, do produto que vai ser laminado aqui, que é um caso a placa de aço. Tá? Então, essa carepa formada aqui, ela tem que ser removida aqui antes de laminar. Existe um processo anterior aqui, que é o processo de descarepação, mas a carepa volta a se formar no processo de laminação a quente, que também é removida parcialmente, e se forma também enquanto o material é bobinado, enquanto o material é estocado. Então, essa carepa ela tem que ser removida. Então, antes de fazer o processo de laminação a frio. Senão, ela vai dificultar muito o processo, ela vai prejudicar muito o acabamento superficial, vai prejudicar muito os cilindros utilizados no processo de laminação a frio, dentre outros objetivos aqui. Então, é feito o processo de decapagem, que é descrito no capítulo 2 do livro, né, em detalhes, tanto a decapagem com ácido sulfúrico, como a decapagem com ácido clorídrico, e algumas informações sobre decapagem mecânica. Tá? Lembrando que as indústrias siderúrgicas elas podem vender o material como bobina quente, simplesmente, né? Que a gente chama de bobina preta, ou podem passar as bobinas pelo processo de decapagem e vender as bobinas como bobina decapada, ainda laminada quente. Então, a decapagem não é exclusiva para processo de laminação a frio, não. Existem várias indústrias, vários centros de serviço que vendem a bobina decapada, laminada quente e decapada. Então, normalmente, um oleamento aqui para permitir maior resistência à corrosão posterior aqui. Ok? E facilitar também alguns processos posteriores de deformação por estampagem. Ok? A bobina decapada, ela passa para o processo de laminação a frio. Então, normalmente, você tem aqui uma bobina aqui com 2, 3 milímetros de espessura, que é laminada a frio, para gerar os produtos laminados a frio, com espessura aqui de 0,1, 0,2, 1,5, 1 milímetro. Dependendo da aplicação, você vai ter uma espessura desse material laminado a frio. Okay? E são vários tipos de equipamentos que podem ser utilizados nessa etapa. Eu vou descrever alguns deles hoje. Esse material, depois de laminado a frio, ele acaba ficando com uma resistência mecânica mais elevada, mas ele, que é normalmente benéfico, mas ele perde muito em ductilidade, capacidade de se deformar. Então, é necessário você retornar esse material para um nível de ductilidade adequado para os processos posteriores aí de conformação mecânica, certo? E aí se utiliza o processo de recozimento. Existem várias técnicas de recozimento também que podem ser utilizadas. Aqui está sendo apresentada uma técnica de recozimento em caixa. Existe a técnica de recozimento contínuo, que é mais produtiva, mas é limitada em termos de qualidade. E, mais uma vez, é necessário passar ainda pelo processo de laminação de encruamento para ajustar novamente as propriedades do material e alguns problemas também de pranicidade. Okay? E o produto aqui já é a bobina laminada a frio. Ela pode ser retirada aqui. Se você não necessitar dessa ductilidade, você pode ter o produto laminado a frio nessa etapa aqui, tá? Que seria chamado de full hard, né? Sem o passar por recozimento. Ou então a bobina recozida, ok? Essa bobina pode continuar no processo aqui, tá? E ser revestida, tá? Tanto o revestimento por deposição eletrolítica como o revestimento por imersão a quente para aumentar a resistência à corrosão do produto laminado, tá? Você pode depositar estanho, pode depositar zinco, liga zinco, alumínio, zinco, ferro,
uma série de revestimentos, né, que são utilizados hoje em dia, que permitem você ter uma resistência à corrosão muito mais elevada para os produtos laminados, ok? Isso aqui fez muita diferença nos últimos anos nas indústrias automobilísticas, nas indústrias de eletrodomésticos, esse aumento sensível de resistência à corrosão dos produtos laminados. Antigamente, você comprava um automóvel, há 20 anos atrás, aí, ele tinha 1 ano de garantia contra corrosão. Hoje, as indústrias conseguem dar 12 anos de garantia, ou até mais. Isso é em função desse tipo de revestimentos que passaram a ser aplicados. Okay? Então, isso é muito importante aqui para a aplicação de produtos laminados. Okay? E você pode ter linhas também de subdivisão para produzir a chapa fina. Então, esse é um ciclo geral aqui de laminação de produtos planos, tanto a quente como a frio. Lembrando que a chapa grossa não é matéria-prima para o laminador de bobinas a quente. A matéria-prima, nos dois casos, é a placa de aço. Tá? E aqui no Brasil, quais são as indústrias que trabalham com processos de laminação a frio? Temos a Usiminas em Ipatinga, a Usiminas em Cubatão, a Peran em Timóteo, né? A CSN em Volta Redonda, a CSN em Araucária, a ArcelorMittal Vega em São Francisco do Sul, tá? E tem as relaminadoras de aço, Brasmetal, Armico, tá? Que são empresas que trabalham com produtos de aço, tanto aço carbono como aço, algumas delas aqui, como é o caso aqui da Peran, aços inoxidáveis também. Essas empresas relaminadores também podem laminar aços inoxidáveis. Essas são as grandes empresas. Normalmente, para laminação de planos, desculpe, não exige assim. As empresas têm que ter um porte mais elevado. Empresas de médio e pequeno porte não conseguem processar, laminar a frio aços. Agora, se fosse laminação de longos, seria possível ter empresas menores fazendo o processo. Mas não é o caso do produtos planos, laminados a frio. Okay? Existe também aqui uma empresa assim, paralelas, aqui, vamos dizer assim, paralelas, digo assim, que tem processos semelhantes ao processo de laminação de aço, que são as empresas que fazem a laminação de alumínio. Tá? Tem a Novelis, a Alcache e a Companhia Brasileira de Alumínio, que faz a laminação a quente e a frio de alumínio e suas ligas. E aí a Funda Alumínio também Guarulhos, que faz esses processos para alumínio. E a termomecânica, que faz para ligas de cobre e atualmente também para ligas de alumínio. Okay? Então, esse é o panorama das indústrias brasileiras trabalhando com laminação a frio de produtos metálicos. Okay? Perdão aí se eu esqueci alguma empresa aqui, mas eu acho que estão todas completadas aqui, contempladas. Okay. No caso, eu falei em relaminadoras. O que é uma empresa relaminadora? É uma empresa que compra bobina laminada quente, normalmente, tá? E faz o processo de laminação a frio, e faz o processo de revestimento e de tratamento térmico para tornar uma série de produtos laminados aí aptos para diversas aplicações. São empresas muito interessantes que têm a diversidade muito grande de processos, embora a produção em volume seja menor, mas a diversidade de processos de laminação, de tratamento térmico, de revestimentos é muito grande. Então, no Brasil, nós temos a Brasmetal e a Armica, que são empresas que trabalham com esses processos. Então, o fluxo de processo para laminação a frio nessas empresas é um pouco diferente. Elas recebem as bobinas, fazem a decapagem, fazem o corte aqui, já tem um produto plano aqui, já tem um produto disponível para o mercado, mas elas podem fazer a laminação a frio, normalmente é feito em 2 etapas, uma parte que é chamada laminação de desbaste, né, um laminador dual ou quadro reversível, tá? Faz um recozimento para
restituir a capacidade de deformação desse material laminado para ele continuar o processo numa laminação de acabamento, uma laminação a frio também de acabamento. E aí tem a série de processos acessórios aqui de revestimentos, de tratamentos térmicos, tá? De corte, embalagem, para tornar esse produto apto a uma grande diversidade de metalúrgicas aí que fazem a utilização desses produtos. Mercado automobilístico, de eletrodoméstico, de ferramentas, máquinas, etc. Okay? É interessante o pessoal, principalmente o pessoal que está assistindo aí, que é de usina siderúrgica, que trabalha com aços carbono, aços microligados, observar como é que é o processo no caso da laminação a frio de aços inoxidáveis ou aços ao silício. Nessas indústrias, as bobinas laminadas a quente, ao invés de elas entrarem primeiro na decapagem, elas passam primeiro pelo processo de recozimento. Um fluxo diferente do processo de laminação de microligados, tá? Primeiro fazer o recozimento, encaixe ou recozimento contínuo, é um ou outro, tá? Vai depender do tipo de aço que você está laminando, para depois você realizar a decapagem. Por quê? Porque como esses aços aqui, eles têm uma quantidade de martensita precipitada aí na estrutura, e esse constituinte é um material de elevada resistência mecânica, você tem que primeiro fazer esse recozimento para eliminar essa martensita aí, tá? Transformar em outras fases, para que você possa fazer a laminação a frio. Então, primeiro, você elimina a martensita, faz a decapagem para eliminar aí a camada de carepa e para que você possa fazer a laminação a frio e seguir o processo aqui de recozimento contínuo depois da laminação para restituir de utilidade, laminação de encruamento, com laminador duo ou quadro para fazer o acerto de propriedades e de planicidade, tá? Ou até mesmo subdivisão de bobinas, faz outro recozimento aqui, se for necessário, para determinados produtos, tá? Ou então você já faz a divisão longitudinal e o planeamento do material, uma série de processos que você pode seguir aqui para gerar o produto laminado. Então, apresentei isso aí como uma curiosidade em relação a quem trabalha, por exemplo, em Minas, Vega, CSN, que é um processo distinto do que em relação para quem trabalha na Peram, por exemplo, que tem essa sequência de processos aqui. Okay? Então, em termos de sequência do processo, nós vimos aí a decapagem, laminação a frio, recozimento, tá? Laminação de acabamento, corte, inspeção. Então, essa sequência aqui que estou apresentando em outro fluxograma aqui, tá? Então, bobina laminada quente, vai para decapagem, da decapagem para laminação a frio para recozimento que pode ser em caixa ou contínuo, normalmente não se faz um e outro, é um ou outro, tá? Laminação de encruamento, tá? E aí você pode fazer a inspeção, muito importante você ter inspeção em diversas fases do processo, tá? Para garantir que você está processando o material sem defeito, para você não continuar processando o material com defeito, e para você identificar em que etapa do processo esse material um determinado defeito está sendo gerado, ok? Então, essa parte de você garantir que o material esteja com a qualidade adequada é muito importante para o Brasil, para as indústrias brasileiras, porque as indústrias siderúrgicas, isso eu acho importante destacar aqui, as indústrias siderúrgicas brasileiras, elas só vão ser competitivas com os produtos aí importados, né, principalmente da China, se elas venderem aço com garantia de aplicação, tá? Ou seja, garantir que
aquele determinado bobina laminada, tanto a quente como laminada a frio, que ela vai ter aqui, em termos de extensão, 2, 3 quilômetros, 4 quilômetros de extensão, tá? Se você garantir que ao longo de todo esse comprimento, toda essa extensão dessa bobina está com as suas especificações atendidas em termos de propriedades mecânicas, dimensões, está atendida ao longo de todo esse comprimento. Então, você garante a aplicação do material ao longo de todo o produto. Porque não adianta, assim, apenas garantir que o seu material está de acordo com as normas técnicas do produto. Isso é pouco para as indústrias siderúrgicas. Tá? Como assim pouco? É pouco pelo seguinte, você quando faz uma medição de propriedades, você faz a medição num determinado ponto do material. Então, você corta, por exemplo, uma amostra na ponta da bobina, uma amostra na cauda da bobina e, às vezes, uma amostra até no meio da bobina. Aí você faz lá as medições nessa amostra de resistência à tração, alongamento, se quiser, dureza, alguns testes de embutimento, análise química, se for necessário. Tá? Você faz todos esses testes, mas isso vai atender à norma técnica, mas não necessariamente vai atender à aplicação, porque um determinado defeito ele pode estar acontecendo não na ponta, não no meio e não na cauda da bobina. Ele pode estar acontecendo a 300 metros da bobina, a 600 metros. Então, o processo de laminação ele é controlado de tal forma a você inspecionar, registrar, tá, as informações ao longo de todo o comprimento da bobina. É isso que diferencia garantia de aplicação de garantia por norma técnica. Isso é importante porque se a gente for competir em preço com material importado, nós não vamos lá bem não, tá? Porque o excedente de produtos do mercado chinês aí é elevado, eles podem colocar esse preço, esse material aqui no mercado nacional ao preço que eles quiserem, somente para manter os 95% restantes da indústria dele funcionando. Okay? Então, garantia de aplicação é cada vez mais importante. E, para isso, inspeção rigorosa de todas as etapas do processo é fundamental. Okay? Todas as etapas aqui tem que estar com essa inspeção sendo feita, não apenas na linha final do processo. É importante, mas não é suficiente. Ok? Todas essas sequências aqui têm que ser inspecionadas, monitoradas, registradas, os dados armazenados para você depois verificar se naquela aplicação final aconteceu algum defeito, mas o defeito é oriundo da sua empresa ou oriundo da matéria-prima da indústria anterior. Então, tudo isso tem que estar muito monitorado, controlado. Okay? A gente está falando de laminação a frio, mas o que caracteriza o processo ser laminação a frio, laminação a quente? Não é a temperatura diretamente. Eu esclareço isso nesse livro aqui de laminação, processo de laminação dos aços em introdução, tá? Que esse material, como eu mencionei anteriormente, ele foi elaborado numa sequência, tá? O fundamento, processo, laminação, que foi um livro, depois processo de laminação a quente de planos, que foi outro livro, processo de laminação de longos, outro livro, e finalmente esse livro agora de laminação a frio. Então, alguns assuntos discutidos nesse livro, eles precisam de subsídios anteriores, que estão nesse livro de fundamentos do processo aqui. Então, por exemplo, o caso da laminação a frio, ela é definida como laminação a frio, não apenas em função da temperatura. Laminação a frio é realizada acima de 500 graus, acima de 800 graus. O que é laminação a frio? Não. Laminação a frio é aquele processo em que você consegue fazer a laminação, tá?
sem que ocorram aqueles mecanismos que promovem o amaciamento do aço durante o processo de laminação. Seria assim, melhor definir o que é laminação quente. Eu acabei misturando os termos aqui. Então, laminação a quente é aquela realizada acima da temperatura em que o material ele vai amaciar ao mesmo tempo que ele vai endurecer por encruamento. Então, permite que você mantenha a ductilidade do material. Enquanto a laminação a frio é o contrário. Você não tendo esse amaciamento, o processo, você considera que o processo está sendo feito a frio. Então, tem situações que você pode estar laminando a 800 graus e você está com um processo de laminação a frio, tá? Porque você está tendo um endurecimento do material à medida que o processo está sendo executado. Okay? Então, esses fundamentos são tratados nesse livro, tá, ok? De fundamentos do processo. E são importantes para entender muitos dessas fases presentes do material aqui, para entender melhor o processo de laminação a frio. Antigamente, nas siderúrgicas, o pessoal que trabalhava em setor de laminação, eles tinham mais uma formação de mecânica, tá? Porque não se trabalhava muito com evolução microestrutural. Mais de 20, 25 anos para cá, o pessoal das laminações eles têm cada vez uma formação mais de metalurgia, de conhecer metalurgia física, para entender que todas as transformações microestruturais que acontecem no aço durante o seu processo de laminação são fundamentais para garantir as propriedades mecânicas finais do material, ter um menor gasto energético no processo e garantir que você já tem um produto com microestrutura e propriedades adequadas com o material já laminado a quente ou laminado a frio, sem necessidade de passar por operações posteriores de tratamentos térmicos. Ok? Então, a gente pode resumir aqui como vantagens do processo de laminação a frio. A possibilidade de se obter espessuras mais reduzidas, no caso do aço, comercialmente, aí, até 0,5 milímetros, né? Alumínio chega até a 1 milésimo de milímetro, tá? E no caso de aços inoxidáveis, com laminador sem dizimir, você consegue chegar, não no Brasil, mas no exterior, até 3 milésimos, tá? De espessura. Ok? A vantagem da laminação a frio é que você consegue um excelente acabamento e controle de rugosidade especial por você estar realizando o processo a frio, menor reatividade com oxigênio, né? E com utilização de lubrificante durante a laminação. E, além disso, os processos de acabamento final do material são feitos em cilindros com acabamento brilhante, acabamento fosco, que você consegue dar o acabamento na superfície do material laminado a frio com esses cilindros. Então, existe uma série de acabamentos necessários aí para melhor adesão de pintura, de revestimento, que você consegue fazer no produto laminado a frio, coisa que você não consegue fazer no produto laminado a quente. Tá? Obtenção de faixas mais estreitas de tolerância dimensionais, principalmente o processo ser realizado a frio aqui, em algumas vezes você consegue aqui até 1,5% de diferença de espessura ao longo da largura. 1,5%, olha, gente, isso é muito. Imagine uma folha, né, laminada com 0,2 milímetros de espessura. Quer dizer, 1,5% de 0,2 vai te dar uma tolerância de milésimos. Tá? Então, o processo ele é muito preciso se você considerar as dimensões dos equipamentos e dos materiais que são processados. Tá? Possibilidade de melhor controle de aplanamento, coroamento e forma do produto laminado. As propriedades mecânicas e físicas são assim, obtidas com maior previsibilidade, em função da questão do controle de temperatura,
até mesmo em função de algumas velocidade de processamento e com maior confiabilidade, ok? Então, agora, em termos de lote necessário para a produção de um laminado a frio, ele é muito menor do que o lote necessário em relação à laminação a quente. Laminação a quente você tem que ter pelo menos 30 toneladas para se laminar, tá? Isso aqui é em empresas menores, tá? Em empresas maiores tem que ter pelo menos 300 toneladas como lote mínimo de fornecimento. E agora, laminado a frio, você pode comprar um material de um centro de serviço com meia tonelada, tá? É mais fácil o fornecimento de acabamentos de superfícies especiais, larguras especiais, e realizar a divisão de bobinas e bobinas menores, no caso do processo a frio, tá? E é possível você fornecer o material já laminado a frio já com uma rugosidade ou um revestimento superficial adequado a processos posteriores, tá? De material, e você consegue fornecer com mais facilidade cantos e bordas trabalhadas para facilitar processos posteriores aí de conformação, ok? A gente sempre fala em laminação a frio pensando em produto plano laminado, produto plano laminado. Mas laminação de longo tradicionalmente é só realizado a quente. Então você consegue laminar, por exemplo, uma barra, um vergalhão aí, que é uma barra nervurada, né? Uma barra para construção mecânica até 5 milímetros de diâmetro, tá? Após essa dimensão, o material seria trefilado para obter os fios e arames, tá? Mas só que ultimamente a gente está conseguindo fazer laminação a frio de produto longo, utilizando aí no lugar das fieiras tradicionais aí utilizadas em trefilação, você utiliza assim cilindros, tá? E faz a laminação aqui a frio dessas barras para produzir os arames, tá? Isso inclusive no Brasil já tem até vergalhão, por exemplo, o vergalhão de construção civil aí já laminado. Pode ser trifilado ou pode ser laminado, ou pode ter os dois processos para conseguir atingir esses elevados níveis de resistência, tá? Então já é um processo assim que já tem uns 10 anos que já está sendo utilizado o processo aí de laminação a frio de longos. Okay? Nesse livro, eu sempre que possível, eu menciono as normas técnicas relativas aos produtos laminados a frio, produtos planos laminados a frio. Eu faço questão, tá, em todos os livros publicados, eu faço questão de citar as normas técnicas, porque quando a gente utiliza uma norma técnica, na verdade você tem ali na norma técnica, ela foi elaborada por organizações que reúnem consumidores, produtores e órgãos regulamentadores da fabricação e utilização desses produtos. Então, não é simplesmente uma pessoa que senta e fala assim, vou elaborar uma norma técnica para barra nervurada utilizada em construção civil. Não, existe assim uma reunião de membros das indústrias siderúrgicas, dos usuários dessas barras aí, representantes da construção civil e representantes de órgãos, como o Inmetro e outros aí, que regulamentam essa utilização. Então, na norma técnica tem muito conhecimento, tá? Tem muita informação, tá? Na hora de utilizar os produtos, a gente deveria primeiro pegar uma norma técnica, estudar a norma técnica e fazer especificações a partir de norma técnica, tá? Isso assim tem que ser mais difundido nas escolas aí de engenharia, certo? Tal, o uso com mais frequência de norma técnica. Tem muito conhecimento ali naquela norma técnica. E normalmente não é um encontro, apenas uma reunião que gera a norma técnica. Às vezes, a norma técnica precisa de 10, 15 reuniões para ter algum consenso dos
produtores, consumidores e órgãos regulamentadores. Então, tem muita informação na norma técnica. Então, vamos utilizar uma norma técnica. A gente não precisa sempre partir do zero para especificar um material. Esse é um dos entraves também na utilização de aço no Brasil. A pessoa acha que vou fazer um galpão industrial, vou imaginar como é que vai ser esse galpão. Não, você tem que já passar, já utilizar o que exige de normas, de especificação dos materiais para aquele tipo de aplicação. Tá? Então, tem toda uma série de critérios para regulamentar essa produção. Tá? Uma excelente ferramenta para garantir segurança na aplicação, na produção e na redução até de impactos ambientais. Como é que vai ser, qual vai ser o ciclo de vida daquele material, tá? Então, ao longo de todo o livro, eu cito essas normas técnicas, tá? É lógico que a norma técnica, ela também é mutante, né? Vamos dizer assim, ela vai sendo atualizada ano a ano, tá? E então, quando eu cito uma norma técnica aqui, eu recomendo que verifique se essa norma foi atualizada ou não lá no site da ABNT, ok? Para verificar se ela continua atual. Até a publicação do livro, eu peguei as normas que eram vigentes até o ano de 2022. Então, mas isso vai sendo mudado. Ó. A indústria muda, a sociedade muda, então a gente tem que atualizar essas normas, ok? Vamos falar agora sobre aplicações típicas de produtos planos laminados a frio. Tá? Então, assim, as normas técnicas, né, que fazem essa classificação de aplicações, elas fazem a classificação muito em função da qualidade e aplicação. Então, tem a qualidade para usos gerais, tá? Qualidade estrutural, para indústria, construção civil, indústria mecânica, estrutural soldável, de alta resistência. Era uma limitação no passado você soldar produtos laminados, né, mas com os desenvolvimentos em metalurgia, em projeto de ligas, a soldagem passou a ser mais confiável, tá? Não que não fosse possível ser realizada, mas a confiabilidade era baixa, e essa confiabilidade cada vez é maior. Tá? Qualidade para estampagem, tá? Aí você tem vários graus de estampagem extra profunda, estampagem média, colagem, esmaltagem vítrea ou esmaltação vítrea, tá? Ok? E com esmaltagem vítrea, inclusive considerando estampagem extra profunda nesse caso aqui. Então, são assim, em termos de distribuição geral das qualidades em relação às aplicações aqui dos laminados a frio. Em termos de distribuição, de produção mundial, eu tenho um dado aqui, eu preferia continuar apresentando a cidade, 2012, porque foi um ano assim, menos sujeito a variações aí em termos de dados estatísticos de instituto de pesquisas que classificam essas aplicações e mesmo de variações devido a crises aí, pandemia, etc. Então, eu preferi manter esse dado aqui. Embora, se no ano 2012 a produção mundial de aço aqui, laminado e aplicado aqui, foi de 1 bilhão 413 milhões, tá? Hoje está em torno de 2 bilhões. Tá? Então, já aumentou de 10 anos para cá. Mas, em termos de distribuição, o setor continua mais ou menos na mesma. Observe aqui, ó, 1 bilhão 413 milhões. Nesse ano aqui, o Brasil só contribuiu aqui com 30 milhões. Tá? Então, olha só, 30 milhões para 1 bilhão 413 milhões. Então, nossa produção siderúrgica ela é baixa em relação à produção siderúrgica mundial. Tá? Muito em função do nosso consumo, que é baixo, né? 100 quilos de aço por habitante aí, vem patinando nesse patamar aí há mais de 15 anos, tá? Enquanto a média mundial aí está em 400 quilos por habitante. Então, nós consumimos pouco aço, né? Enfim. Então, temos assim de distribuição de produtos
Se você comparar produtos planos com produtos longos, até ano 2000, você produzia mais longos do que planos. Mas o mercado de planos invadiu certas aplicações de longos, principalmente na parte de perfis. Perfis que eram laminados passaram a ser perfis dobrados, tanto de material laminado a quente como material laminado a frio. Tá? E aí você passa a utilizar perfis produzidos a partir de planos, tá? Para substituir perfis produzidos diretamente com produto longo laminado a quente. Tá? Então, a produção mundial aqui, ó, de planos, nesse ano 2012 aqui, ficou quase equivalente, tá? Mas no ano 2022 já superou, tá? Aí a construção civil é muito importante para longos, tá? As barras e vergalhões, e que está cada vez sendo mais importante para planos, somente pontes, viadutos, etc. Tal. Tá? Outro segmento muito importante aqui é utilidades comerciais, aqui, importantíssimo para planos, e muito importante para planos laminados a frio, tá, ok? Setor automotivo, muito importante para planos, tá? E é um setor que o Brasil, a indústria siderúrgica brasileira se ressente muito quando a indústria automotiva vai mal, a siderúrgica acaba retraindo um pouco, tá? Por isso que é cada vez mais importante a indústria siderúrgica de planos tentar se dedicar à construção civil, onde ela pode crescer muito, ok? Nesse setor aqui, ok? Então é mais ou menos uma distribuição aqui das aplicações aí de produtos planos, produtos longos, tá? Outra categoria separada aqui são os produtos, os tubos. E os tubos, eles podem ser a partir de diretamente de laminação ser obtido com produto longo, que é o laminação de tubo sem costura, ou serem fabricados a partir de produtos planos dobrados, né, e soldados para produzir os tubos, ok? Enfim, em termos de no caso do Brasil aqui, o setor automotivo importante para a produtos laminados, tá? Isso aqui é tanto plano como longo. Depois a construção civil também um setor muito importante. E essa construção civil aqui que está ensaiando aí uma retomada, né, para aumentar o uso do aço aqui no Brasil. Tá? Esses programas aí Minha Casa, Minha Vida tem a perspectiva de incentivar o uso maior uso do aço aí na construção civil aqui no Brasil. Inclusive, as empresas de planos estão tentando encaixar aí projetos, né, de utilização de casas pré-fabricadas aí nesse segmento aí, Minha Casa Minha Vida. Ok? O setor automobilístico, ele é um grande usuário de aço, tá? Você, no caso de um automóvel aí que pesa em torno de 1 tonelada, automóvel sedã médio aí, 1 tonelada, 900 quilos a 1 tonelada, cerca de 550 quilos são produtos siderúrgicos, tá? Então, e são produtos de elevado valor agregado por causa de, em primeiro lugar, qualidade de superfície, que é o caso aí dos produtos planos, né? E qualidade de sanidade interna, né? Que é o caso dos produtos longos. Você não pode ter qualquer trinca, qualquer inclusão em produto que será utilizado na fabricação de eixos e outros componentes aí, estruturais aí dos automóveis. Então, é um segmento muito importante, um segmento aí automobilístico, um segmento de construção civil também, um segmento muito importante. No Brasil, os engenheiros civis precisam aprender a projetar com aço. Infelizmente, as faculdades de engenharia civil aí, são poucas aquelas que dão a maior importância ao projeto com estrutura metálica. Então, acaba que você tem no mercado aí poucos engenheiros aí
em relação ao quantitativo de engenheiros aí formados com habilitação aí para projetar com estrutura metálica, né? E aí, é uma barreira que nós temos que vencer, tá? O setor de embalagem é um setor que utiliza bastante aço também laminado a frio e revestido, tá? O setor de utilidades domésticas e comerciais, aqui no Brasil, poderia ser mais desenvolvido, é que você tem que, ao mesmo tempo, caminhar aí com revestimentos corrosão adequado. Então, muitas vezes o pessoal faz especifica errado aí o aço para ser utilizado nessas aplicações, e acaba ganhando a fama de que é um produto que vai oxidar, vai popularmente enferrujar rápido, mas é que o produto foi especificado de maneira incorreta, aí não vai resistir mesmo. Tá? Bens de capital, que é o setor aí de agrícola e máquinas e ferramentas, né? O setor que utiliza aí aço e é muito influenciado pelo evolução do PIB do país, tá? E aqui no livro também eu faço aqui uma tabela onde eu para cada tipo de aplicação eu destaco quais são os principais características que você vai exigir do produto laminado. Por exemplo, autopeças. É um setor que exige rigor na questão dimensional, na questão de forma, no aspecto do produto laminado, não aceita defeito superficial, tá? Na resistência à fadiga com o uso, né? Que é um material submetido a vibrações. É diferente você ter uma peça que trabalha parada e uma peça que trabalha em movimento. O tipo de solicitação é extremamente diferente, tá? A capacidade de conformar, de você, assim, em poucas etapas, você conseguir deformar o material, tá? A capacidade de absorver impacto sem se romper, que é a tenacidade, a capacidade de unir com outras peças, que é a soldabilidade. Hoje em dia, uma indústria de, de autopeças ou a montadora, soldagem é toda feita com robôs, etc. Tal, então, o aço tem que ser adequado a esse tipo de processamento, ok? Enfim, eu faço uma classificação aqui nessa tabela e estabeleço aí quais são as principais características para cada tipo de aplicação, tá? Não vou ficar detalhando aqui, mas, por exemplo, aços aplicados na indústria elétrica e eletrônica, o rigor, limpeza, dimensão, planicidade, propriedades magnéticas e propriedades elétricas adequadas ao uso. Okay? Então, para cada tipo de aplicação, nós temos aqui esse rigor. Okay? Aços temperados usados em ferramentas aí, tá? Quais são o rigor, tá? Em termos de especificação, tá? Tudo isso aí a gente faz aqui. Eu queria também agradecer nesse seminário aí as empresas que colaboraram aí, cedendo informações, cedendo imagens, cedendo aí figuras para que pudessem ilustrar esse livro, tá? Todas as publicações a gente sempre faz uma solicitação de autorização para publicação, tá? Porque e dá o devido crédito a cada imagem, eu procuro dar o devido crédito a cada fotografia aí da empresa que colaborou com a divulgação aí da imagem, ok? Isso aqui é para um determinado grupo siderúrgico, né? Qual é a distribuição de aplicações para cada tipo de material? Você vê aqui interessante aqui, ó, é uma empresa que tem laminação a quente, laminação a frio, revestidos, tá? E mostra aqui, por exemplo, que 27% da produção total desse grupo siderúrgico é laminada a frio. Outros 29% já é aplicado como laminada quente. Quer dizer, na verdade, toda a produção aqui foi laminada quente, mas 29%, desculpa, foi aplicado aqui diretamente como laminada quente,
27% passou pela etapa de laminação a frio, tá? Outra parte passou pela laminação a frio e foi revestida, tá? Tanto por galvanização, por imersão, como por galvanização eletrolítica, tá? E a outra parte aqui é produto que foi produzido diretamente como chapa grossa. Tá? Então, eu acho bem interessante essa distribuição de aplicações para a gente ter uma ideia aí da distribuição de aplicações de aços laminados, planos no Brasil. Ok? E a partir de agora eu vou só rapidamente aqui apresentar, por exemplo, que o livro, a gente procurou nesse livro fazer fundamentação dos processos. Antes de descrever o processo em termos de fluxo, de sequência, apresentar alguns fundamentos químicos, metalúrgicos de cada processo. Por exemplo, antes de descrever o processo de decapagem, eu apresento quais são as reações de formação, tá, dos vários constituintes da camada de óxido. Apresenta aqui como é que essas camadas de óxido evoluem em função da temperatura, tá? E que isso aqui é fundamental para controlar tanto o processo de laminação quente, como o processo de laminação a frio, tá? Como o processo de decapagem. Tá? Então, por exemplo, antes, para descrever, por exemplo, como é que acontece o processo de decapagem, eu procuro mostrar que essa camada aqui, superficial, de FeO2 ou 3, ela é muito difícil de ser decomposta por reações químicas. Tá? Ela é estável. Tá? E ao você colocar um ácido aqui, ela não vai reagir imediatamente. Agora, a camada mais interna é uma camada instável quimicamente. Então, você tem que procurar ter acesso a essa camada, e você trinca essa camada para que o ácido penetre na camada interior, tá? E consiga reagir com a camada interior e fazer o processo de decapagem. Então, a minha preocupação não é mostrar só o processo, é mostrar o fundamento do processo. Ok? Mas sem perder vamos dizer assim, a linguagem direta, né, no tratar os fenômenos, sem ficar muito acadêmico, tá? No tratamento do que está sendo apresentado. Ok? Por exemplo, qual é o limite de espessura que eu posso laminar a quente? Isso foi estudado pelos metalurgistas, tá? Pelos mecânicos, aí, pelos teóricos do processo, e chegou-se a uma equação que determina a espessura mínima que você pode laminar quente é dado por essa equação, que depende aqui do coeficiente de atrito existente na superfície, depende do raio do cilindro, depende das tensões aplicadas aqui no processo, se você tem tensão de tração e de atenção à frente e à ré, tá, no processo, depende do modo de elasticidade do cilindro de laminação, ou seja, qual o achatamento que esse cilindro vai sofrer durante o processo de deformação. Então, isso aqui é uma imagem que mostra como é que se comporta a região de deformação quando se submete o material que vai ser laminado à carga de deformação. Mostra que o cilindro de laminação ele se deforma, ele achata, tá? É lógico que é uma deformação elástica, reversível, tá? Está exagerado aqui para motivo didático, tá? Mostra que o atrito que existe aqui na interface cilindro-peça, esse atrito ele tende a segurar essas camadas aqui, ó, não deixar essas camadas se deformarem aqui, essa região achurada, e quem se deforma é essa região aqui não achurada. Tá? Chega a um certo ponto que quando você encosta essa camada nessa camada aqui, você interpenetra essas duas camadas, você não tem deformação aqui por compressão. A deformação ela depende
mais do estiramento, do tracionamento do material do que da compressão. Então, na laminação a frio, a gente tem a deformação, quando as espessuras vão sendo reduzidas, a deformação é mais por estiramento do que por compressão. Enquanto na laminação a quente, a deformação é por compressão. Quando acontece a deformação por estiramento, normalmente causa problemas no processo, causa variações de largura, de espessura do material indesejáveis. Agora, na laminação a frio, ao contrário, você tem que ter bobinadeiras que tensionam o material à frente e desbobinadeiras que tensionam o material à ré para promover essa deformação. E o cilindro acaba funcionando mais como um regulador de espessura aqui. Ok? Isso é um ponto importante aí. Tá? E isso aqui faz com que a espessura mínima que você consegue obter por laminação a quente, tá? Onde você depende mais dessas compressões, ela fica limitada por essa equação, que vai depender do atrito, vai depender do raio do cilindro, modo de elasticidade do cilindro, as tensões avante e a ré. Mas, comercialmente, a gente tem assim, que lamina-se a quente até uma espessura mínima de 0,8 milímetros, comercialmente. 0,8 milímetros, tá? A nível mundial. Nível de Brasil, a espessura mínima é 1,2 milímetros. Embora isso, para o processo, fique complicado, porque você tem que aumentar muito a velocidade de laminação, isso acaba tendo muito problema lá de escoamento do material em cima da mesa de saída do laminador, antes de chegar até a bobinadeira, tá? Mas, enfim, é a espessura mínima que você consegue no Brasil, 1,2, embora as empresas trabalhem mais com 1,8 a 2 milímetros. Mas no exterior tem algumas empresas que laminam com 0,8, na Alemanha, no México, tá? Chega até esse valor de espessura aí. Okay? Enfim, só um extrato aí do capítulo do livro onde eu descrevo esses fenômenos aqui de colina de atrito, essas interpretação dessas camadas aqui e a importância aí da lubrificação para você conseguir reduzir essa espessura. Okay? Eu acho que eu vou deixa eu ver. Termos de laminadores. Eu descrevo aí os laminadores reversíveis, os laminadores contínuos, também chamados laminadores em tandem, os laminadores agrupados, tá? Tem aqui a descrição dos contínuos, tá? Mas eu vou me ater aqui à descrição desse laminador aqui, que é o laminador agrupado, que é um laminador muito interessante, que é um laminador que foi desenvolvido aí em 1937, tá? Laminação, um laminador que acabou, um laminador que chama de laminador agrupado, porque ele agrupa uma série de cilindros, né, nesse arranjo aí, e é um laminador extremamente rígido, tá? Ele é chamado de laminador Saint-Exupéry, né, em função do Tadeusz Saint-Exupéry, né, que foi um polonês que desenvolveu esse laminador e fundou um grupo siderúrgico. Na verdade, se transformou mais um grupo fornecedor de equipamentos siderúrgicos que existe até hoje, né? E é um fenômeno em termos da siderurgia internacional. Ele tem mais de 120 patentes, tá? Na área de metalurgia e laminação. E ele propôs esse equipamento que é utilizado até hoje para fazer laminação a frio de aço de elevada resistência, como é o caso dos aços inoxidáveis. Tá? A Peram, por exemplo, tem 4 laminadores como esse aqui, fazendo laminação a frio. Tá? Tem esse arranjo aqui, muito sofisticado aqui, com a cadeira muito rígida, tá? De modo que você consegue manter o cilindro aqui praticamente sem fricção ao longo da sua largura. E aí você garante assim, a laminação com aquelas tolerâncias que eu falei de até 1,5% na espessura. Ok? Então, é um laminador que é bem descrito no material, com vários exemplos aí de aplicação desse equipamento aqui. Tá? Configuração fantástica, cadeira que pode ser monobloco ou bipartida, mas que dá uma rigidez muito grande a esse equipamento aqui.
enfim. Aí fala sobre as etapas de recozimento e fala um livro também aqui, as etapas do processo, equipamentos, sequência, e destaca um ponto importante que as bobinas laminadas, elas passam a ter prazo de validade, tá? Se você não obedecer o prazo de validade, começa a aparecer defeitos como esse aqui, ó. Não sei se é possível enxergar aí, a bobina toda com segmentos aqui, ó, estrias na superfície, ou quando você vai estampar o produto, parece linhas de deformação descontínua aqui na superfície do material, tá? Isso é porque, do ponto de vista metalúrgico, você não obedeceu o prazo de validade, geralmente de 6 meses, para utilizar a bobina laminada, tá? Porque é um fenômeno de origem microscópica, tá? A nível atômico, que acontece e que faz com que o material que tinha um comportamento de deformação homogênea, né, passa a ter uma deformação heterogênea. E essa deformação heterogênea, com variação de tensão, de deformação aqui, faz com que ocorra esses defeitos aqui, ó, tá? Então, isso aqui, no livro a gente explica, tá? Qual é a causa disso aqui. E esse fenômeno metalúrgico aqui é o que faz com que você tenha que ter, como eu descrevi anteriormente aqui no material, a necessidade de uma série de outros equipamentos siderúrgicos ao longo do processo. Quer dizer, volto no início, praticamente, da apresentação, para mostrar que esse tipo de fenômeno metalúrgico é que obriga que você tenha esse tipo de laminador aqui, de encruamento, nessa etapa do processo de laminação a quente, que você tenha que novamente utilizar esse laminador de encruamento aqui após a etapa de laminação a frio, e que você tenha até que ter no processo de recozimento contínuo um forno com tamanho suficiente para permitir eliminar esse problema microestrutural que gera esse tipo de defeito, tá? Só por, assim, enfatizar que são essas características assim metalúrgicas de fenômenos microestruturais que acabam gerando esses defeitos macroscópicos que a gente convive dia a dia aí nas usinas siderúrgicas, nas centros de serviço e na aplicação dos aços em geral. Eu vou fazer o encerramento dessa breve apresentação por aqui, tá? Para a gente ter tempo aí para fazer a continuidade aí do debate, né? De perguntas e respostas e mais informações aí da ABM. Obrigado a todos aí, agradeço a atenção de todos aí. Obrigado, professor Hernandes. Excelente apresentação, né? O livro é muito amplo, né? Mas você fez um bom extrato aí de alguns pontos principais, principalmente a introdução, né? Mas a gente olhando o livro, a gente vê que tem muito mais coisa aí dentro, né? Sobre cilindros, sobre lubrificação, sobre o processo em si, decapagem, tudo detalhado. Eu achei muito bom o balanço que você fez aí entre abrangência e profundidade, né? Entre a parte acadêmica e prática e a parte mais detalhada e mais geral. Parabéns pelo livro aí, obrigado pela apresentação. Nós ficamos aqui com pouco tempo para perguntas e respostas, mas eu tinha passado até a informação errada, né? Na verdade, as perguntas tinham que ser feitas no chat, porque o ícone aqui de perguntas e respostas ficou fechado, por um motivo aqui desconhecido, mas quem quiser fazer perguntas, ainda temos tempo. Nós vamos fazer duas perguntas aqui ou 3, mas, de qualquer maneira, todas que forem feitas vão ser repassadas para o professor Hernandes e ele vai, então, responder para cada pessoa individualmente. Não é isso? Nós tivemos aqui Vou começar fazendo uma pergunta que apareceu aqui, importante. É o seguinte, está sendo perguntado qual a vantagem de uma empresa, que uma empresa teria em laminar a frio e depois fazer o tratamento térmico, sendo que seria possível laminar a quente de forma controlada, imagino que seja quente, que a pessoa perguntou, e obter essa microestrutura que poderia ser obtida por recozimento. Então,
para que laminar frio e reposer, se você pode só laminar quente e controlar o resfriamento? Bem, excelente pergunta aí. Isso vamos dizer assim, é o objetivo final dos metalurgistas aí, é conseguir fazer esses tratamentos térmicos no calor de laminação. Agora, o controle que você tem que ter do processo de laminação, o controle dessas estratégias de resfriamento, ele tem que ser muito, muito preciso, para que você consiga realmente fazer esses tratamentos térmicos diretamente da temperatura final de laminação para para obter as diversas microestruturas que são possíveis. Eu diria que a principal dificuldade é que você não está enxergando qual é a microestrutura que você tem no produto laminado. Processo de laminação, você controla temperatura, velocidade, carga, mas internamente você não está monitorando a microestrutura. Tá? Aí você depende de muitos parâmetros que correlacionam aquelas microestruturas previstas teoricamente com aquelas microestruturas que você está conseguindo obter no processo real. Tá? Então, não é fácil esse controle. Você tem que ter muita relação entre dados de laboratório com dados industriais. Então, as empresas que procuram fazer esses tratamentos térmicos direto de laminação a quente, já fazendo tratamento térmico, elas normalmente têm centro de pesquisa para apoiá-las nesse desenvolvimento, que elas fazem simulação lá no centro de pesquisa, usando equipamentos hoje em dia, um equipamento muito, muito poderoso para isso é a máquina Gribble, né, que faz essas simulações termomecânicas, que a gente chama, né, que permite você prever, ó, com tal taxa de resfriamento, eu vou obter tal microestrutura, e tal microestrutura vai me gerar tais propriedades mecânicas. Agora, como você faz isso ao longo de todo o comprimento do material laminado, que é outro ponto importante, porque o material laminado, ele sai a ponta dele com uma certa temperatura, agora você não garante que a cauda dele vai estar com a mesma temperatura. Então, às vezes, você tem diferença aí de 70, 80 graus, que é outra dificuldade. Já quando você faz o tratamento térmico com um forno de reaquecimento e o resfriamento controlado, isso é mais fácil você garantir essa uniformidade. Então, o custo seria muito menor se você fizesse o tratamento térmico direto do processo de laminação a quente. Mas o controle de processo tem que ser muito mais sofisticado. Você leva anos e anos desenvolvendo esses controles e é difícil você adaptar os controles de uma indústria para outra. Tá? Às vezes o pessoal fica com medo aí de segurar informações tecnológicas. Tal empresa termina de laminar com tal temperatura e inicia o bobinamento com tal temperatura. Aí vou adaptar isso aqui para minha empresa. Às vezes você pode fazer repetir o mesmo dado e obter valores completamente distintos na prática, por causa dessas dificuldades. Então você tem que ter muito metalurgista apoiando e supervisionando esse processo. Tá, perfeito. Só complementando essa pergunta aí, tem uma outra pergunta que segue nessa linha. No processo de recozimento, então, você consegue fazer isso de uma maneira mais fácil, controlar as microestruturas, do que você conseguiria no processo de laminação a quente? Como é que funciona isso exatamente? No laminado a frio e recozido. No recozimento Sim, laminado a frio, exemplo, você tem um forno que é dividido em 5, 6 partes, né? Então, você consegue estabelecer vamos dizer assim, curvas de aquecimento e resfriamento, patamar de encharque, e você controlando a velocidade do deslocamento do material, no caso do recozimento contínuo, você consegue com maior facilidade obter isso, além do que você controla a atmosfera reinante no processo. Você pode ter uma atmosfera com hidrogênio, nitrogênio ou a mistura dos dois gases,
e aí você consegue manter a superfície do material limpa, tá? E isso é um diferencial da laminação a quente para a laminação a frio, tá? Então, a laminação a frio você consegue esse acabamento mais preciso. Porque se você pensar em termos de espessuras obtidas, hoje você consegue obter 1 milímetro do material laminado a quente, como você em relação ao laminado a frio. Um custo bem menor, só que a qualidade de superfície do laminado a frio ainda é superior. Embora você tenha várias publicações aí de empresas que fazem laminação de bobinas a quente a partir de placas finas, inclusive, com custo menor ainda, e afirmam que já estão produzindo materiais para partes expostas de indústria automobilística. Tá? É uma disputa enorme no mercado em relação a isso. Porque se realmente conseguirem, vão tomar uma boa parte do mercado. Mas isso aí não é alguma coisa estabelecida e consolidada no mercado. Tá perfeito, professor. Olha, infelizmente a gente tem outras perguntas aqui, mas nós estamos aqui quase chegando no final do nosso horário previsto, né? Para o encerramento, então, infelizmente não vai ser possível fazer essas perguntas aqui durante o webinar, mas, como eu disse, eu vou passar para o professor, nós vamos passar para o professor Hernandes, ele vai responder. Tem perguntas aqui sobre a decapagem, né, a utilização de ácido sulfúrico para ácido clorídrico, muito específicos, eu vou passar para o professor e ele vai responder diretamente para as pessoas que fizeram as perguntas aqui ou colocaram na BM, tá certo? Antes de encerrar, eu queria pedir à Miriam, que é a nossa colaboradora da BM, na área de publicações, né, para fazer mais alguma notícia boa, trazer uma notícia boa para você, né, Miriam, sobre o livro. Parece que é alguma coisa de desconto, se não me engano, né, Miriam? Sim, bom dia a todos. Só para confirmar para vocês, o livro ele pode ser adquirido diretamente no site da editora Blucher, tá? Ele foi publicado tanto na versão impressa quanto no e-book. Ambas as versões são em preto e branco, que o pessoal já perguntou aqui no chat, tá? Mas a gente já tem disponível o e-book em todas as plataformas, as principais plataformas, tá? De leitura. Eu vou deixar o link do site para a compra do livro aqui no chat, mas também vou enviar por e-mail para vocês com a pesquisa, junto com a pesquisa de satisfação, tá? Todos os participantes daqui do evento têm 20% de desconto no livro, com o cupom ABM20, tá? Eu vou copiar o cupom aqui também no chat e enviar por e-mail para quem tiver participado do evento. E esse cupom vai ser válido só até o dia 15/4. Tá? Então, vocês têm aí 15 dias para fazer a compra com esse cupom. Lembrando que todos os associados da ABM possuem 30% de desconto em qualquer livro do site da Blucher e que a gravação desse webinar vai ficar disponível no canal da ABM TV no YouTube. Então, quem quiser assistir novamente a apresentação ou indicar para algum amigo, vai poder acessar lá no nosso canal do YouTube. É isso, gente. Obrigada por participar e eu me coloco à disposição. Acredito que todos vocês têm meu e-mail para contato. Tá bom, Miriam, muito obrigado. Eu também queria agradecer ao professor Riso e à ABM pela oportunidade de ter participado desse webinar, né? O lançamento desse livro. Acho muito importante esse livro. Cobre uma lacuna aí grande, né? Tanto para alunos, graduação, pós-graduação, profissionais de todas as engenharias, né? Quem trabalha em siderúrgica. Então, acho que vai ser muito importante para todos nós. E eu queria convidar o Léo para fazer, então, o encerramento desse webinar. Muito obrigado a todos pela presença. Léo, vontade. Obrigado, Túlio, pela condução do webinar. Professor Hernandes Riso, mais uma vez estamos juntos aqui, né? Nessa caminhada aí dos livros que nós fizemos para os profissionais aí que durante o programa de certificação de operadores, foi bem lembrado aí, foi um sucesso. E acho que mais esse aqui vai ser mais um sucesso. Nós tivemos 161 pessoas num determinado momento assistindo aqui o webinar. É um número bastante significativo que mostra o interesse do tema para a comunidade, de modo geral. Então, eu queria cumprimentar vocês, a minha equipe também aí presente,
E agradecer aí o Eduardo Blucher também por estar nos apoiando aí mais do que nunca aí na venda dos livros e na publicação e na edição de nossos livros aí. Ô, Riso, parabéns, muito bom. Aprendi muito aqui. Eu tenho coisas aqui que você falou muito tempo. As inspeções são importantes. É claro que tem que fazer a inspeção. Eu também acho que tem que fazer a inspeção em cada fase do processo, senão você vai levar o problema. Dizem que na laminação vai agregando defeito, né? Então você tem que, quanto mais cedo você cortar o defeito, você vai fazer melhor. E outra coisa também, a importância da lubrificação. Você botou um caso no final, aí você falou da importância da lubrificação. Eu também acho que é fundamental aí essa parte. Você falou dos cilindros. Então, os termos aí são muito importantes em termos de qualidade e cada dia mais exigentes, né? Então, acho que são parabéns aí pelo trabalho e pela sua dedicação aí com a gente aí. Então, muito obrigado. Obrigado, E obrigado a todos que participaram também aí. Foi muito bom. Então, um abraço para todos aí. Obrigado.